Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu queria trazer um assunto para vocês que para mim é um pouco interessante, para mim é interessante, que são as diagramações das Bíblias. No caso, eu estou falando aqui sobre as versões bíblicas, porque dependendo da versão, você tem uma diagramação diferente do texto. E isso pode fazer diferença na hora de você ler o texto. Eu estou com algumas versões aqui abertas aqui à minha disposição. E quando você compra uma Bíblia, você tem que levar em conta o texto que você está buscando, a qualidade da página, se é versículo embaixo de versículo, ou se é dividido por parágrafo, dependendo do que você está procurando, do que você acha que é melhor para encarar o texto, se é coluna única, se é coluna dupla, e também a diagramação no sentido de como o texto é exposto. Aí eu tô com algumas versões aqui, por exemplo, eu tô com essa versão aqui, que é essa Bíblia, ela leva o texto ARA, e ela vem em coluna dupla. Eu acho que não tem a versão ARA em coluna única. Não, tem sim, tem a Bíblia, uma Bíblia de estudo, que tem o textuário em coluna única, que é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que é uma diagramação da própria versão da Fé Reformada, é uma diagramação muito boa, e lá tem o textuário. Mas, enfim, geralmente a gente, além dessa Bíblia, da ARA, eu acho que a gente não encontra para vender assim só o texto, coluna única. Aí, como é que é exposto a diagramação da Bíblia ARA, do texto ARA? Geralmente é blocos de texto, não é versículo embaixo de versículo. Eu gosto da diagramação da ARA por causa dessa questão do bloco de texto, mas não trouxe todos os benefícios que vieram depois nas outras versões. Mas, por exemplo, você vê o bloco de texto aqui, mas quando é genealogia, ela não coloca de uma forma diferente para a gente bater o olho e saber que é genealogia. Eu estou aqui no livro de Esdras, e para também facilitar um pouco a dinâmica da leitura do texto. E quando é também, vamos dizer, algum decreto, alguma carta específica, ela não faz uma diagramação diferente. Aqui a gente tem um decreto. Quando eu mostrar as outras versões, vocês vão perceber a diferença. Mas ela não trouxe, não tinha trazido ainda essa diagramação diferente. Mas, por exemplo, nos Salmos, ó, aqui é o livro de Isaías. Ó, Isaías tem profecia. Nas profecias, ela continua a diagramação normal. Tá vendo? Ela não traz uma diagramação diferente nas profecias. Isso a gente já encontra em outras versões. Já no livro de Salmos, ó, você tem uma diagramação diferente no livro de Salmos, nas partes poéticas. Você tem essa diagramação diferente e é versículo embaixo de versículo por causa dos versos, né? Então, isso você encontra nos Salmos. E também você vai encontrar aqui, ó, por exemplo, em 1 Samuel, a gente tem o Cântico de Ana, no capítulo 2. Aí, como é uma forma de poesia, eles colocaram diagramação diferente, tá vendo? Eu acho que tá dando para vocês verem. A diagramação tá diferente porque remete a uma poesia. E isso a gente vai encontrar também lá mais pra frente, deixa eu ver se eu acho aqui, que tem um cântico de Moisés. Aí também tem uma diagramação diferente, mas porque remete a uma poesia. Eu não tô achando agora, mas como a gente viu o cântico de Ana, a gente consegue ver que tem essa diagramação diferente apenas nos livros de poesia e é bloco de texto. E eu gosto dessa diagramação da ARA, inclusive na versão de coluna única eu acho que ficou até um pouco melhor, mas é uma Bíblia de estudo, aí a gente está se referindo aqui ao texto em si. Aí agora eu vou comparar com outras versões, só para vocês verem a questão de diagramação, para a gente ter essa, vamos dizer, levar em conta tudo isso, né? Aí, por exemplo, a gente tem aqui a NAA, essa Bíblia aqui, ela é, para mim, uma Bíblia que traz estudos, mas é porque essa minha, eu tenho 4 Bíblias com versão NAA, eu tenho uma Bíblia que tem um texto muito clarinho, aí ia atrapalhar para mostrar para vocês. E eu tenho em Bíblia de Estudo, que é a Bíblia de Estudo NAA, só que a outra tem muito estudo, aí eu preferi mostrar nessa daqui, que fica mais fácil de mostrar. Por exemplo, aqui o decreto, essa daqui é a versão NAA.
Por exemplo, aqui é o decreto do rei Ciro, que a gente estava vendo na Bíblia Ara. Tá vendo como é que aqui tem uma diagramação diferente no decreto do rei Ciro? Você vê uma diferença na diagramação quando é um decreto, quando é uma carta, tá vendo? Aí você percebe que tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso é uma linguagem visual muito útil para na hora de você bater o olho você perceber que houve mudança no texto. Porém, a NA, ela não traz uma diagramação diferente na genealogia. Por exemplo, aqui, ó, esse daqui é outro decreto, mas na genealogia a gente não vê diferença. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, o livro de Esdras é cheio de listas sobre ordenanças, aí cheio de nomes listados. A listagem dos nomes não entrou de forma diferente, ficou texto normal e ela também é texto corrido, não é versículo embaixo de versículo. Aí deixa eu dar uma olhadinha. Ó, o livro de Jó, tá vendo? Entrou desse jeito. Ó, tem parte que é poesia e ficou desse jeito, né? Isso daqui é muito bom. No livro de Salmos a gente encontra desse jeito aqui também. E vamos ver lá nos livros de Isaías. Ó, Isaías a gente vê uma dinâmica diferente já, tá vendo? A gente encontra textos normais e textos, vamos dizer, os textos proféticos tiveram uma roupagem diferente, tiveram uma diagramação diferente, coisa que na Ara não tinha, na NA eles já trouxeram. Só que eu queria olhar a genealogia que tá aqui no Novo Testamento só pra gente ter certeza. Ó, tá vendo? Esse texto aqui é uma genealogia, tá vendo? Aí ele ficou desse jeito. A exposição dos textos de genealogia ficou desse jeito na NAA. E isso faz diferença também. Ficou melhor do que na ARA, já deu um upgrade na questão da diagramação, da linguagem visual que o texto nos transmite, mas ainda não chegou assim, a meu ver, não chegou no melhor formato, no melhor cenário. Mas ela também é dividida por blocos de texto, tá, gente? Eu não sei se eu cheguei a falar. Essa daqui é a NAA, o texto, né, da diagramação da NAA, que você também encontra em coluna única em alguns exemplares. Geralmente é bíblias com espaço para fazer anotação e tem algumas bíblias para o público feminino que traz a versão NAA em texto coluna única. Fica bom também, mas aí eu só tenho aqui à minha disposição NAA, texto coluna dupla. E eu vou mostrar agora outra versão. Ó, eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar em 2 exemplares que eu tenho aqui o texto, vamos dizer, o texto Almeida século XXI, que eu gosto muito desse texto, mas ele perde nessa questão da diagramação. Eu tenho aqui em coluna dupla e eu tenho em coluna única. Ó, eu tenho até um outro que tem espaço para fazer anotação, mas eu acho que desse jeito aqui fica melhor para mostrar para vocês. Coluna única. E essa versão aqui, esse daqui é texto corrido, vamos dizer, ele não é bloco de texto, ele não é versículo embaixo de versículo. Eu prefiro desse jeito aqui, porém ela não tem nenhuma diagramação diferente quando precisa da questão da genealogia. Ó, deixa eu lá no livro que a gente estava vendo. Ó, esses livros aqui fica bem fácil de identificar essas questões. Esdras, Neemias, finalzinho de 2ª Crônicas. Aí fica fácil da gente perceber quando o texto te traz essas vantagens ou não. Ó, aqui, por exemplo, aqui no finalzinho de Crônicas, a gente vai ter um decreto do rei Ciro e ela trouxe uma diagramação normal, tá vendo? Ela divide o parágrafo aqui, que dá uma mudança de parágrafo, mas o texto fica normal, o texto não sofre mudança na diagramação, não tem nenhuma sinalização visual que está acontecendo alguma coisa diferente aqui. E no livro de Esdras a gente vê a mesma coisa. Ó, a questão de listagem de nome, questão de genealogia, a gente sempre vai encontrar esse formato. E quando a gente vai para o livro dos Salmos, tem o mesmo formato. Tá vendo? O livro de Salmos, por exemplo, não tem nenhum formato diferente. Ó, o livro de Salmos e nem nos livros de profecia, textos proféticos. Ó, a gente está aqui em Jeremias. Tá vendo? A gente vai para Isaías, é a mesma coisa. A gente não tem nenhum texto de forma diferente, vamos dizer, uma diagramação diferente
que falaria conosco de forma visual. Aqui fica tipo parecendo que você está lendo um livro normal mesmo, sabe? Um livro que a gente encontra esse tipo de layout, sabe? Esse tipo de diagramação. Eu gosto muito da versão Almeida século XXI, mas eu sinto falta de uma diagramação que traz uma comunicação sobre o que você está lendo. Eu sinto falta disso nessa versão, inclusive em coluna dupla, ele traz versículo embaixo de versículo, só que mesmo assim não traz todas essas informações que eu sinto falta, que eu falei com vocês. E apesar de ter versículo embaixo de versículo, não tem uma diagramação que faz essa comunicação. Continua do mesmo jeito. Só traz o versículo embaixo de versículo. No caso, eu prefiro blocos de texto, porque aqui você ainda tem certa dificuldade de você enxergar quando começou um parágrafo e quando terminou um parágrafo e começou outro. Tem algumas sinalizações aqui, a letrinha fica um negrito mais forte. Não sei se vocês estão conseguindo ver, o negrito fica mais forte. Tem certa comunicação, tem Bíblia que usa pílcro, mas eu sinto, eu acho melhor quando faz bloco de texto. Mas, mesmo sendo versículo embaixo de versículo, não traz essas diagramações específicas que eu acho que são importantes na fluidez da leitura do texto. A gente vai encontrar desse jeito aqui também na ACF, por exemplo. Eu tô com uma ACF aqui, que também é do mesmo jeito. Ela não traz uma comunicação visual de forma diferente e ela sempre tá do mesmo jeito. Ela é versículo embaixo de versículo, mas ela não traz essa vantagem que a gente ganharia se tivesse uma diagramação específica. Aí, no caso, a Almeida século XXI e a ACF ficaram igual nesse sentido. Aí a gente só vai encontrar essa diagramação de coluna única com esse bloco aqui, ó, de textos em bloco da Almeida século XXI, mas ela tem vamos dizer, ela tem uma linguagem visual muito parecida com a ACF. Aí só para mostrar para vocês. Aí agora eu vou mostrar para vocês as versões que tem essa diagramação que traz vantagem na hora de você ler o texto. Mas antes de eu falar sobre elas, eu queria só mostrar a NTLH. Eu tenho aqui o exemplar da NTLH, que ela traz essa vantagem visual, só que não em todos os pontos. Por exemplo, aqui em Gênesis 5, a gente vai encontrar um texto de genealogia. E ela traz uma diagramação normal, tá vendo? Ela ficou parecida com a NAA. O texto da NTLH, a diagramação dela ficou parecida com a da NAA. E se a gente for lá para Esdras, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ó, se a gente for para Salmos, a gente vai encontrar uma diagramação poética. Tá vendo? Agora vamos lá para Isaías. Isaías, a gente vai também encontrar uma diagramação poética, no caso de contextos proféticos. Agora, se a gente for lá para Crônicas, ó, quando a gente chega nas partes dos decretos, ó, Neemias, tá vendo? Neemias tem um monte de diagramação específica que ela não tá trazendo. E Esdras a mesma coisa, a listagem dos nomes, tá vendo? Ela ficou, nesse quesito, ela ficou bem parecida com a diagramação da NAA. Aqui ela trouxe até uma certa facilitação do texto, nesse trechinho aqui inicial, tá vendo? Porque ela é bloco de texto, aí acaba ajudando um pouco a entender, mas ela não, ó, tá vendo? E na parte dos decretos, ela ainda não trouxe como a NAA. Tá vendo? Os decretos ela ainda ficou o texto normal. E nisso daí a NAA saiu na vantagem. Aí tô falando apenas sobre a diagramação, tá, gente? Não tô falando sobre as outras questões dessa versão. Vamos levar em conta nesse momento só a diagramação. Ó, agora a gente está com duas versões, NVI e NVT. E eu tô com a NVI também numa outra publicação, porque pra gente não achar que, vamos dizer, só temos essa opção aqui, que esse daqui é da Thomas Nelson. Essa daqui é da Geográfica, só para vocês verem a diferença da diagramação. Ó, a NVT, ela traz uma diagramação diferenciada também. A NVT, ela é boa na sua diagramação. A gente está aqui no livro de Esdras, aqui tem uma listagem de nome. Olha só como é que
facilita na hora de ver a listagem de nome. E ela tem aqui na parte do decreto, ela traz um recuo no texto, aqui no livro de 2 Crônicas, mas não é, vamos dizer, comparado à NAA. Nessa parte aqui, a NAA ficou melhor, ela dá um recuo maior, mas você percebe uma diagramação diferente na parte dos decretos e na parte da listagem dos nomes. Você vê uma diferença, e isso te dá uma linguagem visual muito boa. E nos livros poéticos também você vê diferença. Você vê que os textos trazem mudança nos livros poéticos. Ela ficou diferente da NVI, ela trouxe essa diferença. Eu acho até para não ficar tão igual, né? E nos livros proféticos, que tem profecia, ela trouxe também uma diagramação que passa uma linguagem visual de mudança de texto, sabe? Para você perceber que há essa mudança aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente consegue perceber uma diferença maior, fica mais fácil de perceber isso. E na parte do, vamos dizer, da genealogia, tá vendo? Aqui, isso aqui é um texto de genealogia. Fica fácil de você perceber que há uma genealogia sendo citada ali, como se fosse uma listagem de nomes que a gente encontra lá no livro de Esdras e de Neemias. Ó, tá vendo? Tem diferença. E como eu falei, isso ajuda bastante a gente entender muita coisa. Fica bem, de forma visual, fica bem mais fácil de compreender o texto. E lá no início lá de Gênesis, tem diferença, ó, do texto. Tá vendo? Ela é coluna, ela não é versículo embaixo de versículo, ela é por bloco de texto. Você percebe uma diagramação, tá vendo? Quando Deus começa falando, quando Deus ele traz a punição mediante o pecado de Adão e Eva, aí o texto muda, o formato do texto muda. Só que, ó, tá vendo aqui? A listagem dos nomes aqui da genealogia aqui de Gênesis ficou de um jeito que, apesar de você perceber certa marcação, não passou uma linguagem visual tão interessante, mas tem diferença no texto, você percebe a diferença do que está sendo mostrado. Agora eu vou mostrar, essa versão aqui também tem coluna dupla, NVT, só que eu só tenho exemplares da NVT em coluna dupla e tem em coluna única, mas eu não tenho um exemplar da NVT de coluna única. Inclusive, a NVT também traz palavras de Jesus em vermelho em outros exemplares, eu só tenho com as palavras de Jesus sem em vermelho. E agora eu vou mostrar para vocês. A NVI tem uma diagramação específica. Ó, aqui no livro de 2 Crônicas, no finalzinho, a gente vê aqui o decreto do rei Ciro. Ó, a gente vê aqui, tá vendo como é que dá um recuo bem maior aqui? Essa daqui é a coluna dupla. Ó, aí você percebe que houve uma diferença no texto e a gente vai encontrar isso em outros momentos. Ó, aqui temos também, tá vendo como é que o recuo fica bem interessante? Ó, ficou bem legal aqui, mostrando. Ó, aqui também. E fica legal de se perceber. Aqui a listagem do nome. Olha só como é que ficou muito mais visualmente fácil de compreender essa listagem dos nomes aqui, ó. Tá vendo? Você percebe que é uma listagem de nomes aqui. E isso é bem interessante, ó. Isso você encontra em todo o livro de Esdras, de Neemias. Isso passa uma conversa visual muito boa. E, ó, começa aqui uma outra listagem. Tá vendo? Isso ajuda você a entender a dinâmica. Ó, aqui temos um outro decreto, tá vendo? Aqui uma outra, ó. Aí você muda, ó, você encara aquele texto da forma que ele tá querendo conversar com você. E lá nos livros de Salmos, ó, a gente já tá vendo a diferença, tá vendo? Nos livros de Salmos tem uma diagramação diferente, mesmo que seja em coluna dupla, você percebe a diferença. Nos livros aqui proféticos, ó, você percebe também toda essa diagramação diferente que conversa com a gente, ó, Ezequiel, tá vendo? Ezequiel mostra também muito bem isso. E você, ó, no livro de Lucas, nós temos aqui a genealogia de Jesus Cristo aqui no livro de Lucas. Aí fica fácil de identificar, tá vendo? Uma genealogia e a listagem certinho. E essa daqui, lá quando começa Gênesis,
ela é um pouco diferente da NVT em alguns elementos, mas tem uma conversa parecida, tá vendo? E a listagem que veio aqui, ó, ficou muito parecida da NVT, porque essa versão que eu tenho aqui é a NVI do ano de 2000. A diagramação ainda não tinha evoluído tanto, tá vendo aqui? A listagem da descendência de Adão aqui no capítulo 5 ainda não trouxe uma diagramação tão interessante. Aí agora eu vou mostrar nas outras versões que eu tenho da NVI. Ó, só para mostrar para vocês, essa daqui, ela é da Editora Geográfica. Ela traz essa questão, tá vendo aqui como é que o texto ficou bem recuado? E apesar dela não ser da Thomas Nelson, ela traz todos esses elementos que o texto NVI traz, ó. Deixa eu aqui para extras, tá vendo? A listagem dos nomes. E também traz toda essa facilitação no texto, que, ó, o recuo aqui bem demonstrado. E isso daqui ficou bem legal. Aí, vamos ver como é que tá lá no livro de Gênesis, nessa Bíblia aqui, só pra gente ver se ela tá igual. Nessa daqui da Editora Geográfica. Ó, eu já tô aqui em Gênesis 5, tá vendo? Essa daqui ficou parecido com a NVI 2000, com a primeira exemplar da NVI. Você percebe aqui uma citação, uma listagem, mas é diferente. Aqui tá parecido com a NVI do ano de 2000. Aí agora eu vou mostrar para vocês em dois exemplares que eu tenho da versão NVI de coluna única, tá vendo? Na versão de coluna única, quando é citação de decreto, o recuo ficou bem menor. Aí eu senti falta desse recuo mais expressivo. Eu acho que eles poderiam dar um recuo um pouco maior para não perder numa coisa que eles já tinham avançado, sabe? Numa coisa que eles já tinham evoluído, mas o recuo está lá. E aqui no capítulo 5, deixa eu ver se tem alguma diferença. Aqui na coluna única, dá para você perceber a diferença maior no texto. Na coluna dupla, ficou um pouco mais difícil, mas tá vendo como é que o texto traz diferença? Ele traz uma diferenciação e aqui, que aqui está fazendo citação à descendência de Adão. É como se fosse uma genealogia, mas ela traz de forma diferente. Esse trecho aqui. E essa daqui, ó, tá vendo? É o mesmo jeito, só para mostrar para vocês a diferença. É a mesma coisa da questão da genealogia e de tudo mais que essa Bíblia nos traz, que essa versão nos traz, a NVI. E aqui, ó, tem mais espaçamento. Eu só queria mostrar para vocês isso. A NVI 11 traz mais espaçamento, tá vendo? Entre os parágrafos. O espaçamento ficou maior. Que na versão de 2000, o espaçamento ficou menor. Aí na de 2011, o espaçamento ficou muito melhor. Então, você consegue perceber essas diferenças. Ó, deixa eu ver aqui no capítulo 5 para ver se aqui... Ó, aqui, tá vendo? Aqui ficou melhor, tá vendo? Você percebe que há uma mudança no texto, na conversação do texto. Tem um subtítulo, mas você percebe que o texto está trazendo uma informação diferente do que ele estava trazendo até agora. Aí depois volta pro texto normal, tá vendo? Volta pro texto normal. A gente vai encontrar essa diagramação assim mais legal na NVI do ano de 2011, que ela traz uma dinâmica um pouco melhor para trazer essa conversa visual. E a gente tem também a diagramação da NVI do ano de 2023, que também é uma diagramação muito boa. E ela traz aqui, por exemplo, na descendência de Adão. Olha só como é que ficou bom isso daqui. E ela é coluna dupla, lembrando que ela é coluna dupla. Se fosse coluna única, eu acho que ia ficar muito mais, mostrando muito mais essa diferença. Mas olha só como é que ela trouxe uma diagramação ainda melhor. Então, tem as vantagens na diagramação na hora de você ler o texto. Tem esses espaçamentos, tá vendo? Na hora de você encarar o texto. E vamos ver lá como é que tá lá no livro de Crônicas. Porque lá eu comecei mostrando ele só pra gente ver como é que tá essa diferença.
Ó, aqui no livro de Crônicas, tá vendo? A gente vê o recuo no texto quando é um decreto, mas a gente percebe que o recuo ainda continuou pequeno comparado à NVI da Geográfica, por exemplo. A NVI da Geográfica trouxe um recuo maior e a NVI do ano de 2000 também tinha trazido um recuo maior na parte dos decretos. Mas o recuo está aqui, você percebe diferença no texto. Mas o recuo ficou um pouco menor. E os livros de poesia ficou bem interessante, que já tinha, né? Já tinha essa questão da NVI. Aqui, olha só as listagens do nome, como é que ficou na NVI 23. Olha só. Tá vendo como é que aqui ficou até melhor do que estava antes? Dá um recuo e o nome, olha só como é que isso aqui passa uma linguagem visual muito interessante. Parece que você está vendo uma tabela. Traz uma linguagem visual muito fácil de entender. Conversa muito com você sobre o que aquele texto está se tratando. Aí a diagramação do texto evoluiu bastante na questão da NVI que a gente já tinha, que já tinha uma vantagem muito grande sobre as outras versões, mas a NVI 23 deu uma evoluída na questão da diagramação. Mas não é só isso que a gente tem que levar em conta, né? Quando a gente vai comprar uma Bíblia ou quando a gente vai escolher uma versão. Mas é claro que essas vantagens na diagramação são muito úteis para você, na hora que você vai ler o texto, isso pode te dar vamos dizer, pode facilitar a sua leitura ou pode até, de certo modo, diminuir a sua velocidade, diminuir o seu entendimento, sabe? Se você, no caso, não tem uma informação sobre outras questões, você pode ler o texto e não perceber que houve mudança na forma com que ele está conversando com você, na forma com que ele está, tipo assim, agora isso daqui se trata de uma profecia, isso daqui se trata de um texto poético, isso daqui se trata de um mandamento, de um decreto, isso daqui se trata de uma genealogia, sabe? Isso daqui se trata de uma listagem de nomes. Isso tudo conversa muito com a gente e ajuda a gente a entender cada coisa no texto. Aí eu queria fazer esse vídeo para vocês, queria trazer essas informações. Eu acho isso útil na hora de ler o texto, de fazer as leituras. Aí eu queria trazer essas informações para vocês. Espero que isso possa servir de ajuda na hora de vocês comprarem a Bíblia de vocês ou de vocês optarem por uma versão, vocês levarem em conta essas questões que podem parecer bobeira, mas na prática da leitura faz diferença, sabe? Faz diferença, por exemplo, a qualidade da folha, faz diferença o tipo de capa. Se você não gosta de Bíblia de capa dura, vai te trazer certa dificuldade na hora de você ler a Bíblia ou da dinâmica de procurar os textos. E faz diferença a versão e a forma com que essa versão se apresenta para você também. Então, você tem que levar em conta essas questões na hora de você comprar uma Bíblia e de escolher, sabe? Não é só porque a capa é bonitinha que você vai escolher. Você tem que levar em conta essas questões para, na prática da sua leitura de todos os dias, isso não ser uma coisa que vai desacelerar a sua dinâmica de leitura ou vai até te desanimar de pegar o texto para ler, porque todos aqueles elementos ali estão te desanimando ou estão trazendo dificuldade na hora de você entender o texto ou na hora de você ter gosto, ter prazer em ler também. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus, eu falei muito. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum texto específico, deixa aí nos comentários. Coloca aí nos comentários se vocês quiserem. Ou se eu trago algum outro assunto referente a essas questões de ler a Bíblia e tal. O que pode ser relevante para a gente, que às vezes a gente não pensa sobre isso, mas quando depara com isso no dia a dia, a gente percebe que isso era uma coisa que a gente tinha que ter pensado antes de comprar uma Bíblia ou de escolher, né? Todas essas coisas. A gente tinha que ter levado em conta. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos nós.